Vocês lembram de Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que se destacou no Mamelodi Sundowns na Copa do Mundo de Clubes do ano passado? Pois bem, há quem garanta que ele está contratado pelo Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a posição de Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão. Confusão e veto no Corinthians. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar sobre mais uma confusão envolvendo o Conselho Deliberativo do Corinthians. Nessa quarta-feira o CD se reuniu para votar a possibilidade de mudanças no estatuto do clube. A principal alteração aos olhos do torcedor diz respeito à possibilidade de o fiel torcedor passar a votar na eleição para presidente. Mas, logo de cara, houve uma rejeição ao texto base da reforma do estatuto. 93 conselheiros votaram contra a mudança, 60 conselheiros votaram a favor. A partir daí, começam a surgir todos os problemas da reunião. Membros do conselho, já os vitalícios, aqueles mais antigos, decidiram com a rejeição ao texto base ir embora. Já outros ficaram e pediram pela votação de itens adicionais, de itens extras. Bom, tá bom, houve a rejeição ao texto base, mas e se a gente votar cada um dos 15 itens? A partir daí, gente dizendo que isso era inconstitucional, que isso era irregular, outros defendendo a votação de item por item, uma baita confusão. Chegou-se a noticiar que a aprovação da votação de sócios torcedores havia acontecido, ou seja, o fiel torcedor, a partir da próxima eleição, poderia ajudar no processo para a escolha do presidente. Mas, em meio a todo o caos com direito a debate, xingamentos e protestos, optou-se pela remarcação da reunião, ou pela continuidade da reunião atual para a próxima segunda-feira, sem nenhuma confirmação de nada. Quem assistiu à Copa do Mundo de Clubes no ano passado vai se lembrar de Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que vestiu a camisa 10 do Mamelodi Sundowns. Time sul-africano que causou boa impressão. Lucas Ribeiro chegou a disputar 3 partidas com um gol contra o Dortmund e uma assistência contra o San Hyundai. Pois bem, o atleta foi especulado nas redes sociais como novo reforço do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz e perguntei se existia alguma negociação, se esse acordo está fechado. Antes, deixa eu só te dar uma atualizada sobre o momento do Lucas Ribeiro. Temporada passada pelo Mamelodi Sundowns de 50 jogos, 21 gols e 13 assistências, ele atua como ponta direita e ponta esquerda. Acabou se transferindo para um time da segunda divisão da Espanha, o Cultura Leonesa. Por lá o rendimento caiu, 26 jogos, só 4 gols e uma assistência, se tornou reserva mais recentemente. Pois bem, o atleta que surgiu no Motoclube, com passagem pelo Pinheiro no Sub-19 e depois correndo o mundo atrás de oportunidades, ele passou pelo Valenciennes da França e também na Bélgica, não tem nenhuma negociação fechada com o Corinthians. De acordo com o Marcelo Paz, o nome foi apenas debatido muito brevemente, sem nenhuma negociação ou acordo próximo de ser sacramentado. Você lembra dele? Caberia no Timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. Essa história do Cebolinha, Talisca e Firmino no Corinthians pro meio do ano pode ser verdade? Apura pra gente. Felipe, vamos falar o português bem claro. O Corinthians passa por enorme crise financeira, enorme. A dívida é de quase 3 bilhões e a capacidade de arrecadação é inferior a 1 bilhão. Esse é um número alarmante. Porque quando você tem uma dívida alta, por exemplo, o Palmeiras tem uma dívida de 1 bilhão e 100, mas está faturando 1,8, e a maior parte dessa dívida de 1 e 100, de 1 bilhão e 100 milhões, ela é a longo prazo. O Corinthians tem 2,7 bi de dívida e arrecada menos de 1 bi. E desses 2,7 bi de dívida, há um valor importante a ser pago num período de um ano. Quer ver? Eu vou pegar aqui direitinho. 980 milhões a serem pagos em um ano. Até por isso, existe hoje uma pressão muito grande da diretoria, do presidente Osmar Stabile, em cima do departamento de futebol para economizar custo, para o departamento de futebol cortar gastos. Também por isso que o Memphis está praticamente descartado. Ninguém vai falar isso abertamente, que o Memphis não fica, mas, cara, o Corinthians está condicionando a permanência dele a encontrar um parceiro que assuma 100% dos salários do atleta. Enfim, é o mesmo que dizer, não vai ficar. Por exemplo, o Talisca e o Firmino. São 2 caras extremamente caros, que hoje ganham acima de 7 milhões de reais.
para vir, né, ao Brasil, é óbvio que eles vão precisar aceitar uma bela redução salarial, mas quanto seria essa redução? 2,5 milhões de reais por mês? O Corinthians hoje não vai conseguir pagar, tá bom? Você lembra de um atacante que pertencia ao Palmeiras e foi roubado pelo Corinthians, causando uma verdadeira crise entre os clubes? A coisa foi tão feia que João Paulo Sampaio conseguiu que o Corinthians fosse retirado de um movimento para clubes formadores. Isso, inclusive, quase colocou a participação do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores em risco. Na temporada passada, o Corinthians também perdeu uma série de privilégios no que diz respeito à formação de atletas. O jogador em questão é Pedro Morelli, hoje com 15 anos de idade. E dá para dizer que esse movimento feito pelo Corinthians e que causou enorme barulho, pelo menos até aqui vai se justificando. O Pedro é artilheiro do pré-paulista sub-17 com 9 gols marcados. O Corinthians, inclusive, é finalista dessa competição. E o garoto recentemente conseguiu a cidadania italiana, algo que vai lhe garantir enorme valor de mercado no futebol europeu. Só para você entender, se contratado por qualquer clube da Europa, ele chega lá sem ocupar vaga de estrangeiro. Importante registrar que esse jogador tem performado bem, deve garantir um bom dinheiro enquanto o Corinthians tenta costurar com o Palmeiras seu retorno ao movimento de clubes formadores. Nos últimos dias houve uma reunião de dirigentes alvinegros com dirigentes alviverdes para tentar selar a paz e um acordo entre as partes. Você sabia que a CBF teve prejuízo milionário na temporada passada? Mesmo sendo uma entidade que arrecada um caminhão de dinheiro, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, registrou um prejuízo de 182,5 milhões de reais no ano passado. Foram 107 milhões de superávit em 2024 e quase 200 milhões de reais de déficit no ano de 2025. A CBF justificou esse prejuízo a grandes investimentos realizados para regularização de passivos deixados por gestões anteriores. Importante destacar os 80 milhões e 700 mil reais que a CBF precisou desembolsar com o Icasa, por conta de uma ação em 2014. O time foi à justiça e conseguiu a condenação. O problema é que desses 80 milhões vão sobrar para o Icasa cerca de 13 milhões de reais, todo o restante será utilizado com pagamentos de dívidas e com trabalhos advocatícios. Só para completar sobre seleção brasileira e CBF. A entidade que toca os campeonatos principais de futebol e também a seleção brasileira teve uma arrecadação total no ano passado de 1 bilhão e 200 bilhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões contra 1 bilhão e 300 de 2024. Somente o Flamengo e o Palmeiras foram capazes de arrecadar mais do que a CBF quando o assunto é futebol. Para a temporada de 2026, ano de Copa do Mundo, e com vários patrocinadores novos, dá para imaginar a CBF se aproximando da capacidade de arrecadação de Flamengo e Palmeiras. Rapaziada boa, chegando aí com mais um giro de notícias importantes, exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente fala do maior clube do mundo, o maior clube do Brasil, o Corinthians, que ganhou ontem, né, 2-0, ganhou do Penharol. E é isso, deixe no comentário o seu like, suas inscrições, para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado. A gente deixa o like aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.